Muito bem. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aqui nesse bate-papo que nós vamos ter aqui. Conforme eu havia prometido, nós vamos iniciar a discussão aqui sobre alguns assuntos, colocação, na verdade, né? Hoje o assunto aqui pelo qual nós vamos começar vai ser a grande polêmica da exposição ocupacional dos trabalhadores em postos de revenda de combustível aos vapores orgânicos do benzeno presente na gasolina. Tá? Assunto muito polêmico, embora na prática nós vamos ver que a medição dessa concentração não tenha muito valor. Mas eu entendo que para fins de jornada de trabalho, para fins de tempo de trabalho, 25 anos de aposentadoria, que é o que a Previdência prevê para esses profissionais aposentarem, 25 anos, a gente há de convir que é bastante tempo, né? Supondo que a pessoa se dedique integralmente a esse tipo de atividade. É um assunto que a gente tem, é um fato que a gente tem que considerar, né? Eu vou compartilhar a tela aqui, vocês precisam acompanharem. Exposição ocupacional, na verdade aqui é benzeno-toluene chileno, tá? Porque a gasolina, na verdade, ela tem mais de 300 componentes, se a gente for relacionar todos eles. São muitos componentes. Aliás, todos os derivados de petróleo que saem da refinaria, óleo diesel, gasolina, querosene de aviação, gasolina de aviação, todas essas frações comercializáveis pela, pela distribuidora através do que é fornecido pelas refinarias, né? Todas essas frações, embora tenham um nome, não é uma substância pura. Eu já falei aqui que derivados de petróleo, os derivados comumente encontrados no dia a dia, exceto o etanol, né? Eles são uma mistura de vários hidrocarbonetos, de várias classes químicas, aromáticos, alifáticos, naftênicos, e por aí vai. E com vários átomos de carbono. Eu esqueci da nafta, né? Eu trabalhei com nafta petroquímica. E são vários componentes, né? Algumas análises de gasolina, eu cheguei a ver algumas análises de nafta na companhia onde eu trabalhei, através de cromatografia. Tá? E a cromatografia, claro, dependendo da coluna e da técnica utilizada, se for cromatografia, eu acho que era líquida, se eu não me engano, ela não chega a identificar todos esses mais de 200 ou 300 componentes. Ela vai identificar alguns, vai depender da capacidade de absorção. Mas eu cheguei a ver análise de nafta com cromatográfica, em que tinha 50 ou um pouquinho mais de componentes identificados pela coluna, tá? Desde frações C5 até C7, mais ou menos essa faixa. E dentro dessa faixa, logicamente, os isômeros, todos os isômeros dessas faixas de carbono aí presentes lá, aromáticos, naftênicos, alifáticos, por aí vai. Saturados, insaturados. Tá? O tolueno chileno, a gente sabe que estão presentes na gasolina também. E em outros solventes orgânicos também. Dessa faixa aí, né? Líquidos. A literatura técnica, ela sempre relatou desconfiança em relação à carcinogenicidade do tolueno do chileno também. Embora eles não estejam relatados na lista da LINAC como comprovadamente cancerígenos, mas sempre houve uma suspeição.
Agora, o benzeno não. O benzeno está no grupo 1 da LINAC, como comprovadamente cancerígeno. A LINAC estabelece 3 classes de suspeição, né? Os comprovadamente cancerígenos, os provavelmente cancerígenos para humanos e os possivelmente. A diferença entre possivelmente e provavelmente é só o número de evidências, tá? Nos estudos. É o que vai fazer a diferença. Então, de forma que nós vamos focar aqui no benzeno, que está no grupo 1 da LINAC, e ele já está classificado como comprovadamente cancerígeno para os humanos. Tá? Aqui a gente já viu uma irregularidade que a NR20 não permite mais, eu botei de propósito a foto, que é o uso do famoso da flanelinha, né, no abastecimento dos veículos. Isso não é mais permitido, justamente por esse motivo. Vapores de benzeno podem ficar aderidos aí ao tecido e o trabalhador vai ter contato com a pele. E o benzeno já está comprovado tecnicamente que ele também é absorvível pela pele, certo? Aqui nós temos os limites de exposição que estão nas legislações em geral, né? A NR15, que é a nossa legislação interna aqui, brasileira, não estabelece nada de limite de tolerância para o benzeno. A avaliação é simplesmente qualitativa. Tá no anexo 13A da NR15. Então, você não mede benzeno nos vapores. A NIOSH, que é um órgão americano, estabelece como limite de tolerância 0,1 ppm. Essas equivalências aqui, depois eu vou explicar. Tá? Ou 0,32 miligramas por metro cúbico de ar a 25 graus. A CGIH, que é um órgão da Associação dos Higienistas dos Estados Unidos, americanos, né, já estabelece um limite um pouco maior, 0,5 ppm ou 0,6 miligramas por metro cúbico de ar a 25 graus. Esse micrograma por metro cúbico a 25 graus, depois, mais um slide à frente, vocês vão entender o porquê que eu coloquei aqui. Tá? Existe internamente aqui no Brasil, existe uma resolução número 807 da Agência Nacional do Petróleo, de janeiro de 2020, que estabelece, essa resolução está em vigor ainda, limite máximo que as refinarias podem, de benzeno, volume por volume, tá? Que as refinarias podem produzir gasolina C, aliás, todas as gasolinas, né? Mas ele especifica mais a C lá, de benzeno, teor de benzeno. Esse é o limite máximo. Quando a refinaria sai da carga lá quando a refinaria não, quando a gasolina sai para o... Isso é feita análise, tá? Qualitativa, o controle de qualidade. Se por acaso for verificado que passou desse volume, o produto não vai para ser revendido, ele tem que retornar para ser reprocessado e, através de outras técnicas, né, eles vão tentar reduzir esse volume de benzeno até 1%, que é o que está definido como limite máximo de benzeno presente na gasolina. Certo? Isso aqui é o limite máximo admissível. Já falei da LINAC, né? Estabelece as três classes, né? O benzeno está na classe 1, como comprovadamente cancerígeno, carcinogênico. E o que eu quero colocar aqui são 2 estudos. Eu quero colocar aqui como exemplo 2 estudos. Isso vai ser interessante, porque, como eu falei, benzeno não se mede, né? Ninguém mede, porque, na prática, os frentistas, né? Vamos chamar de frentistas, né? Eles já recebem a periculosidade 30% sobre a remuneração base, né? E de forma que acaba sendo, como não há possibilidade, a legislação, a própria NR15 estabelece que não pode acumular, não é acumulativo, insalubridade com periculosidade, e a periculosidade sempre vai ser um valor maior na base de cálculo, então sempre, na prática, o pessoal acaba recebendo a periculosidade ao invés da insalubridade, que a base de cálculo é o salário mínimo, né, regional. Já a periculosidade, a base de cálculo é a remuneração, que pode ser
maior ou não, mas mesmo de qualquer forma, o percentual, a alíquota já é maior. A insalubridade é 10%, 20%, né? E a periculosidade é 30%. Tá? O primeiro estudo que eu quero colocar aqui é o estudo do professor Tufi Saliba, tá? Grande mestre. Ele é, ele é engenheiro mecânico de segurança do trabalho, é advogado e é ex-pesquisador da Fundacentro. Então, é uma pessoa que tem bastante autoridade para falar sobre o assunto. Ele realizou esse estudo aqui, que eu vou mostrar, e aqui eu sinto a fonte. Esse estudo, ele está nesse vídeo aqui do YouTube, em que ele participou de uma conferência lá na OAB do Rio de Janeiro. Ele apresentou esses resultados aqui. Essas análises que ele fez aqui em campo, essas amostragens em postos de gasolina foram feitas lá em Minas Gerais. Se eu não me engano, acho que foi Belo Horizonte. Tá? E, e os resultados estão aqui. Então, coloquei aqui já que na prática prevalece a periculosidade sobre a insalubridade e a aposentadoria especial 25 anos já é também qualitativo. Tá? O decreto 3048, ele já remete direto, trabalhador que exerceu esse tipo de atividade não precisa fazer medição, a inclusão já é pela atividade e não pelo limite de tolerância, tá certo? Então, esse estudo que o professor Messias Saliba fez lá em Belo Horizonte, ele, ele mostra aqui uma coisa muito interessante, que é isso aqui, ó. Resultados dela. Eles fizeram amostrar, ele fez a amostragem de 6 postos de combustível. Esse estudo foi patrocinado pelo sindicato dos revendedores de combustíveis lá em Minas, lá em Belo Horizonte. O sindicato patrocinou. Porque essas análises elas têm custo, elas não são baratas, tá? Então, o próprio sindicato teve interesse e financiou, patrocinou essas análises. Eu considero de bastante relevância, porque muito pouca gente faz isso, como eu falei, ninguém mede benzeno para caracterizar a insalubridade, tá? Ela é qualitativa, mas vem acrescentar valores àquilo que se desconfia ou não. E o estudo comprovou aquilo que já se esperava na prática por vários profissionais aí de renome da área de segurança do trabalho no mercado, peritos, professores e tudo mais. Que a exposição ao benzeno, nesse caso, tá? ela é pequena, ela é bastante pequena, alguns consideram até desprezível. Eu, particularmente, discordo parcialmente. Tá? Ela é realmente pequena, ela está abaixo do limite de tolerância, como nós vamos ver aqui, tá? Abaixo tanto da NIOSH como da, da CGIH, tá? Mas eu não considero que seja desprezível, porque tem a questão da aposentadoria. A pergunta que fica é: será que uma pessoa que se expõe a concentrações mesmo abaixo do limite de tolerância, embora sejam limites internacionais, tá? Será que essa pessoa é, ela está 100% garantido que ela não venha a ter algum tipo de câncer e tudo mais? É sabido que a questão do limite de tolerância é que a maioria, a própria definição de limite de tolerância é de que espera-se que o trabalhador não venha a sofrer nenhum dano através do limite de tolerância. Mas essas garantias não são 100%. Existe um fator chamado individualidade de cada um, certo? E isso aí não é 100% certeza. Eu, por exemplo, tive 2 amigos meus que tiveram contato na companhia onde eu trabalhei. Antes de eu trabalhar, a empresa produzia gás à base de carvão
E o carvão, todo mundo sabe que tem muitos produtos cancerígenos também, né? E altamente poluente, e eles trabalharam lá durante muitos anos na fabricação na gaseificação de carvão para a produção de gás no Rio de Janeiro. Tá? Eu trabalhei na SEG, companhia distribuidora de gás, que era estadual de gás, e depois a denominação mudou para Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro, e antes gaseificava-se carvão para fazer o gás. E o carvão é altamente poluente, altamente insalubre, e os dois vieram a falecer vítima de leucemia. Tá? O primeiro, comprovadamente, ele trabalhou na área do carvão, tá? Ele era chefe, supervisor, e o outro trabalhou, acho que menos tempo com carvão, mas ele trabalhou muito tempo com nafta. E a nafta é muito parecida com gasolina. A nafta é praticamente uma fração muito semelhante à gasolina. O que muda mesmo são pouquíssimas especificações. Ela é na fração também de C5 até C7, com os mesmos isômeros, os mesmos constituintes. Só que a nafta é para uso petroquímico, né? Tem outra finalidade. Mas é muito semelhante e tem bastante benzeno também. E a nafta não tem essa limitação de 1% que tem para a gasolina. Tá? A norma da ANP ela é mais tolerante em relação ao benzeno da nafta, porque a nafta tem uso industrial, já vai direto para a petroquímica. Né? Então, de forma que ele trabalhou muito tempo com nafta, ele trabalhou na parte de operação mesmo de tanque, e veio a falecer de câncer, depois eu fiquei sabendo, e eu sempre faço associação da doença com o fato desse tipo de atividade que eles exerceram. Comprovação, 100%, não há, mas é uma suspeição muito grande. Então, aqui, avaliação individual, ó, concentração ponderada média. Aqui foi tudo seguindo a metodologia da NIOSH, tá? Está tudo seguindo as regras de amostragem. Amostrador ativo, de carvão ativado, na zona respiratória do frentista, ele fez com o frentista e com o gerente de pista. Tá? Aqui a concentração com 95% de certeza da média, tá? Ou seja, foi feito um tratamento estatístico adequado. Tá? E o resultado foi esse aqui, ó, em miligrama por metro cúbico ou em ppm. Tá? E aqui o limite da CGH, valor de referência tecnológica, isso aqui é a única coisa que a NR15 cita, é o valor de referência tecnológica, depois eu posso explicar o que é. Tá? E aqui os percentuais, tá? Do resultado encontrado em relação à CGIH, ao limite de exposição, é só dividir um pelo outro. E em relação ao VRT, certo? Na verdade, aqui não está em percentual, está em decimal, mas é só multiplicar por 100. O frentista apresentou uma concentração média, vou focar em ppm, tá? Que é o que é mais utilizado, de 0,085 ppm para 8 horas de trabalho. Tá? Ou seja, menos do que 0,1 ppm. A gente viu aqui que o limite é 0,5 para CGIH e 0,1 para a NIOSH. Então, atende aos dois limites. Sendo que a própria NR15, no seu bojo, já estabelece que na falta de limite de tolerância na NR15, para algum agente químico, devem ser utilizados os limites da CGIH. Tá? Mas isso só para fins, só ressaltando, só para fins de prevenção de saúde ocupacional, não para fins de laudo, se quer seja de periculosidade ou quer seja de insalubridade ou LTCAT, tá? Só para fim de prevenção. PPRA, que agora já é o PGR, né? E só para fim de prevenção, tá? Então, na falta de limite de tolerância na NR15, ela mesma estabelece que devem ser utilizados os limites da CGH. Tá? Então,
essa concentração aqui atende aos limites, ou seja, está dentro do limite. Tá? A CGH estabelece, como eu falei, 0,5, tá? Aqui em ppm. Então, se você dividir 0,085 por 0,5, nós temos aqui 17% só. Então, o valor que foi medido, ele alcançou somente 17% do limite de tolerância. Então, está bem abaixo. O VRT é só um limite, é só um valor de referência para que as indústrias que são grandes, são usuárias intensivas de produtos contendo benzeno, possam existir. Senão, nada na nossa vida poderia, do nosso conforto no dia a dia, poderia estar aqui hoje, que são a siderúrgica, tem um limite de 2,5, as indústrias siderúrgicas empregam muito benzeno nos seus produtos e nos seus compostos derivados, suas matérias-primas, e as indústrias químicas e petroquímicas, que a própria NR15 estabelece como 1 ppm de VRT. Tá? Então, ele colocou aqui, dividindo isso por isso, vai dar 0,85. Tá? 0,85 dividido por 1 dá ele mesmo. Tá? A gente de pista, não vou nem entrar aqui no assunto, porque acho que não vem muito ao caso. Também deu menor. Tá? A exposição do gênero de pista deu bem menor que do frentista, o que já era de se esperar. Certo? Aqui um outro estudo que eu encontrei, que ele fala da avaliação da exposição do abenzentolano chileno em pós-evento de combustível já no Rio de Janeiro. Tá? Esse é um outro estudo que foi feito. Esse estudo aqui, essas amostras foram feitas em 2015, por coincidência, nos bairros onde eu nasci e me criei, né? Lá no Rio de Janeiro, que é Santa Cruz, Paciência e Sepetiba. Tá? Foram 6 postos naquela região, é a chamada Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas é capital, tá? É o município, tá? Do Rio de Janeiro, ainda é capital do Rio de Janeiro, não é interior. Tá? E só que foi feita a amostragem de 2 maneiras. A amostragem móvel, ou seja, na zona respiratória do trabalhador, do frentista, tá? Aqui onde está marcado em azul, e uma outra amostragem fixa, ativa fixa. Aqui, ó, a amostragem móvel e fixa. Mas as duas foram ativas, com um tubo de carvão ativado. É uma bombinha, tá? Que suga o ar, uma baixa vazão, seguindo toda a metodologia da NIOSH, para amostragem de solventes orgânicos. Tá? E nós temos aqui benzeno, tolueno, etilbenzeno, que eu não vou entrar no mérito, antibenzeno, e o chileno. Tá? Aqui nós temos a média, a mediana, o desvio padrão, o mínimo e o máximo. Vamos focar nas médias. Tá? E eu vou focar no benzeno somente. Eu vou ignorar tolueno e chileno, que não vem ao caso. Aqui, nós vemos aqui, ó, que toda essa tabela aqui, ela está nessa unidade aqui em cima. Está vendo aqui a descrição? Tabela 2, aqui em cima. Concentrações médias de benzeno, tolueno, etilbenzeno e chileno em micrograma por metro cúbico de ar nos postos de revenda de combustíveis obtidos por estratégia de amostragem móvel e fixa, realizada no município de Janeiro, Brasil, 2015. Por que eu transformei lá, e eu falei que eu transformei esses limites da NIOSH e da CGH para micrograma por metro cúbico? Para a gente ter um efeito comparativo. Tá? Ao invés de eu converter toda essa tabela aqui para miligrama por metro cúbico ou para ppm, é muito mais razoável eu converter os limites para micrograma por metro cúbico para eu comparar com esse estudo aqui. E foi o que eu fiz. Então, nós temos aqui que a NIOSH estabelece um limite de 320 micrograma. Um minuto. Desculpa aí, pessoal. A cachorrinha estava aqui na sala e eu esqueci que ela estava aqui. Então, a NIOSH, convertendo o limite da NIOSH para micrograma, nós temos aqui o valor de 320 microgramas por metro cúbico de ar a 25 graus.
Da CGIH é a mesma coisa. Convertendo, ele vai dar 1.600 microgramas por metro cúbico de ar a 25 graus. Então, nós já temos aqui dois valores de referência, 320 e 1.600. Vamos ficar com esses dois valores na cabeça, certo? Olha aqui os resultados em micrograma por metro cúbico. Algum valor aqui ultrapassou 320? Sim. Para benzeno, a média aqui no posto 2. Está vendo aqui? 928, na segunda coluna aqui. 928,3 microgramas. Então, aqui ultrapassou o limite da NIOSH, mas não ultrapassou o limite da CGIH. 920 é maior que 320 e é menor que 1.600, certo? O único posto que ultrapassou foi esse. O primeiro posto, o posto 1, deu 122, o segundo, 928. Eu vou ignorar as decimais. O terceiro posto deu 267 e no posto 4 houve um problema de medição, não foi possível. 187, certo? Isso na amostragem móvel, na zona respiratória do trabalhador, acompanhando ele em toda a atividade que ele exerce dentro do posto. A amostragem fixa, ela foi colocada uma bomba fixa, uma bombinha de sucção de ar, tá? Num tripé, a, a 1,5 metro do piso, do chão, tá? E na altura da zona respiratória do trabalhador, na mesma altura, só que de forma fixa, ou seja, na bomba próximo ao local de abastecimento. E reparem uma coisa, não era de se esperar que próximo à bomba fosse maior a concentração de benzeno aqui, por exemplo? O posto 1, que na móvel deu 122 com o trabalhador, ele deu menor que o limite quantitativo. Não foi possível analisar. Não teve nem resultado aqui. Tá? O posto 2, que deu 928, acompanhando o frentista, deu 11,4. Olha como os números da tabela, eu fiz uma divisão aqui em laranja, da amostragem móvel para a amostragem fixa, que foi amarela, olha como os números diminuem bastante, de todos eles. Mas vamos focar no benzeno. Tá? O que era 928 na fixa deu 11, o que deu 267 no posto 3, média de benzeno, deu menor, não foi nem possível alcançar o valor do teste, né? da amostragem, não foi possível analisar, deu muito pequeno. No posto 4, não teve móvel, mas teve fixa, deu 10. No posto 5, que deu 187 aqui, ó, caiu para 23. E no posto 6, teve fixa, mas não teve móvel. Então, mais tarde, no próximo vídeo que eu fizer, para esse vídeo não ficar muito longo, porque o Instagram não vai aceitar, eu vou mostrar por que isso aqui deu menor quando era de se esperar que desse maior. E vai ser muito interessante a conclusão. Então, não percam o vídeo que vai ser sequência desse, que nós vamos ver por que desses valores deram mais reduzidos na bomba próxima à bomba do abastecimento, em comparação a todo o deslocamento que o trabalhador faz dentro do posto de combustível, que muitas das vezes ele se afasta da bomba. Então, era esperado que desse menor essa média. Essa média foi levantada aqui durante 5 horas de amostragem, tá, pessoal? Cumpriu uma boa parte da jornada de trabalho. Foram 5 horas da bomba succionando o ar, tá? Então, ela é bem representativa da exposição, tanto para fixa quanto para móvel, tá? Aqui uma observação aqui embaixo, em azul, que eles mediram a temperatura ambiente, tá? Para fazer, só para fazer um levantamento, para ver a temperatura ambiente do local, porque isso aí também influencia muito na vaporização do combustível, tá? Em locais mais quentes, tendência de vaporizar mais e emitir mais benzeno, vaporizar mais gasolina
tá? E emite mais benzeno. Isso vale para o álcool também, tá? Vai vaporizar. Locais mais quentes, vai vaporizar mais. Locais mais frios, ou períodos do ano que está mais frio, vai emitir menos vapores de gasolina e, por conseguinte, menos vapores de benzeno também, tá? Esse mesmo estudo do Rio de Janeiro, ele mostra um estudo, um comparativo internacional, que é muito interessante, que ele fala das concentrações médias de benzeno chileno, mas a gente vai focar só no benzeno, obtida por amostragem ativa fixa, aí já é fixa, tá? É fixa, ou seja, próximo à bomba, comparado com estudos nacionais e internacionais. Então, aqui, ó, nós temos a tabela 4, né? Concentrações médias, também está em miligrama, em micrograma por metro cúbico de ar 25 graus. Tá? Amostragem fixa, ou seja, na bomba de abastecimento. Tá? O estudo que está aqui, né, nessa tabela 2 que eu acabei de comentar, ele está aqui, ó, indicado aqui. Ó, este trabalho. Está vendo? Eu marquei aqui. Ó, este trabalho, onde ele se encaixa? Ele está aqui, ó, postos Rio de Janeiro, e os valores estão aqui, 15,4, tá? A média, e aqui foi feita a média, para toloneno chileno. A média para benzeno deu 15,4, tá? Do fixa, aqui, tá vendo? Ó, essa média aqui, ó, 11,4, ele foi só somar, tá? 11,4 com 10, com 23, com 16. A média deu 15. Então, olha aqui, nós temos nacionais, os estudos, as publicações de medições nacionais, que tem Bahia, Amargosa, posto na área urbana do Rio de Janeiro, aí já é área urbana, rodovia em área urbana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, posto de Niterói, Rio de Janeiro, e posto em Salvador, Bahia. E o do Rio de Janeiro, que é o estudo em foco. E as medições internacionais, nós temos aqui no Irã, tá? Sharjah, no Irã, rodoviária em área urbana em Ho Chi Minh, Vietnã, área urbana e comercial em Calcutá, na Índia, rodovia em área urbana em Roma, na Itália, postos do Cairo, no Egito, e Birmingham, na Inglaterra. Tá certo? E aqui os autores que realizaram o estudo. Tá? O que a gente tem que considerar aqui é o seguinte: aqui, os internacionais, com certeza, eles não usam álcool na gasolina. Aqui a gasolina muito mais pura do que a nossa aqui no Brasil, porque aqui no Brasil o índice varia de 25% a 27%, por aí, de etanol. O que acontece? Quando você mistura etanol na gasolina, tá? A volatilidade do benzeno na mistura da gasolina, ela tende a cair, a pressão de vapor, tá? Em relação ao benzeno puro, porque quando você mistura um produto com outro, isso aí é a lei de Raoult, para aqueles que conhecem físico-química, ela explica de forma muito fácil. Quando você mistura substâncias, a pressão de vapor de cada substância independente, ela cai, tá certo? Então, de uma certa forma, a adição do álcool à nossa gasolina é benevolente em relação ao benzeno, ele tende a diminuir a pressão parcial do benzeno na mistura, tá? Então, a gente tem que ter um certo cuidado ao comparar esses índices aqui internacionais com índices nacionais, porque aqui é combustível que tem 27% de etanol, é o nosso, tá? Os nacionais, e aqui é gasolina que não tem etanol, tá certo? Então a tendência é que os valores aqui deem maiores do que os nossos, tá? Claro, isso aí vai depender de uma série de fatores climáticos, temperatura ambiente, por exemplo, Irã e Cairo certamente são locais muito quentes, então evapora muito mais. Tá? Já na Inglaterra, Birmingham, parece que é uma cidade muito fria, então a tendência é evaporar muito pouca gasolina e, por conseguinte, muito pouco benzeno. Tá? Então, isso dá para ver nitidamente aqui, ó, na última linha, ó, na Inglaterra, ó, benzeno 7,3, muito pouco benzeno. Então,
são locais frios, tá? Então, condição dos ventos também, se está ventando, se não está, entendeu? Tudo isso vai influenciar na exposição e na dispersão eu vou chamar de poluente aqui, tá, o benzeno? Da substância, vai condicionar a dispersão, tá? Lembrando que o benzeno é mais pesado que o ar, tá? Se a gente for ver na FISP dele lá, e tem uma FISP, a CETESB tem FISP de análise de produtos puros muito boas e muito confiáveis, tá? Os vapores de benzeno puro, tá? A gasolina não, eles pesam 2,6, 2,7 vezes mais pesado que o ar, a 20 graus, tá? 26 graus. Então, a 20 graus. Então, o benzeno, os vapores de benzeno são mais pesados que o ar. O que significa isso? Que eles tendem a ficar junto ao solo. Eles não vão se dispersar muito facilmente na atmosfera. Não tem tendência a subir, e sim a ficar nas partes baixas, tipo o GLP, propano, butano, isobutano, tá? E, então aqui nós vemos aqui, ó, um valor que chamou muita atenção, eu marquei aqui em vermelho, foi o benzeno nos postos de Niterói. Deu bastante alto aqui, tá? Mas mesmo assim, bem próximo do limite da NIOSH, que é 320. Tá vendo? Aqui, ó, em Salvador também, ó, esse estudo por Cruz realizado, benzeno deu 211. Bem próximo, ainda assim menor, tá? Então, na realidade, a conclusão é de que a exposição, realmente, ela está abaixo dos limites de tolerância que a gente conhece, tá? Mesmo considerando os internacionais. Mas eu pergunto, será que ela é desprezível? Pode ser considerada desprezível ao longo de toda uma vida de 25 anos se expondo? Eu já trabalhei com benzeno em laboratório durante 2 anos, fazendo reações, né? Já cheirei benzeno várias vezes. A gente fazia anilina, fazia outros derivados de benzeno em laboratório, mas foi durante 2 anos somente. Mas será que um trabalhador se expondo mesmo a essas baixas concentrações aqui, a gente pode garantir, mesmo 0,085, como está aqui, tá? A gente pode garantir que durante toda a vida laboral dele, 25 anos, por exemplo, ele não vai ser suscetível a ter câncer? Não sei, é uma pergunta, é uma incógnita, porque a questão da, da exposição, do limite, às vezes uma determinada quantidade, ela pode fazer mal para um, e essa mesma quantidade pode não fazer mal para outros, vai depender da suscetibilidade individual de cada um. Tá? Na média, no homem médio, espera-se que não, mas nenhuma regra é absoluta. Nós sempre temos os extremos, tá certo? Então, de forma era isso que eu queria colocar, mostrar aqui, e não percam o próximo vídeo, porque eu vou mostrar, tá? Uma novidade que está chegando aí com a NR20, que é a obrigatoriedade dos postos instalarem sistemas de captura e recuperação de vapores de gasolina, e aí vai valer só para gasolina. O álcool não é obrigatório, justamente pela questão da exposição ao benzeno. Até seguindo um cronograma que está estabelecido na portaria 2276 de setembro do ano passado, se não me engano, 2022. Esse cronograma estabelece prazo para os postos adequarem e vai ser obrigatório, todo mundo vai ter que ter sistema de captura e recuperação de vapores no bico de abastecimento, tá certo? Isso vai reduzir bastante as concentrações de gasolina e de benzeno no ar. Mas o mais interessante é que nesse vídeo eu quero mostrar uma imagem gravada em câmera FLIR, ou seja, câmera termográfica, que vai explicar o porquê que deu reduzido aqui, ó. A câmera vai mostrar nitidamente por que a amostragem fixa deu menor do que a móvel, quando era de se esperar o contrário. E aí vocês vão entender uma coisa que eu já falei aqui, tem a ver com a densidade dos vapores. Não percam esse vídeo que eu vou mostrar aqui no próximo vídeo, tá certo?
Então, de forma que eu vou encerrar aqui, para não ficar muito longo, e espero vocês no próximo vídeo. Vai ser interessante, vai ser possível ver claramente do porquê que os vapores próximos à bomba eles não são tão intensivos quanto na zona respiratória do trabalhador. Tá certo? Então, muito obrigado. Um abraço a todos.